Para encerrar nossa mesa de expositores, concedo a palavra à senhora Marília Bonotto, membro do Movimento de Defesa do Direito da Pessoa com Ela, Movela. Bom dia a todos e a todos presentes, agradecendo a presença de todas as autoridades, ao senador Romário, que está aqui presente e propiciou este momento para nós, junto com a senadora Mara Gabrilli. Mas, principalmente, agradeço a presença dos pacientes que aqui estão presentes, que representam a realidade da vida de um paciente com ela e seus grandes percalços e dificuldades enfrentados dia a dia. Nós não matamos um leão por dia, provavelmente matamos 100. Essa é a realidade de um paciente com ela. O entendimento da esclerose lateral amiotrófica dentro das suas especificidades, das características próprias, da evolução natural da doença, já deixa claro que o melhor atendimento, uma vez que esse paciente ele já não esteja mais em condições de utilizar a sua bomba respiratória, porque muitos entendem que é o pulmão que parou, não, são os músculos, como também o da fala, o que permite andar, o que permite você socializar. Eu sou paciente de esclerose lateral amiotrófica. Estou aqui em pé falando com vocês. Falo em nome daqueles que estão em casa e não podem mais estar aqui falando porque estão em home care. Temos o Jorge, o fundador do Movela, a instituição aqui represento neste momento, que foi o grande lutador da causa e que trouxe a nós o movimento em defesa dos direitos da pessoa com ela. Quando esta fala se faz presente, já diz tudo. Direitos de paciente com ela são todos. Desde o diagnóstico precoce, para que toda a equipe médica em qualquer ponto deste país conheça o que vem a ser a esclerose lateral amiotrófica e consiga ali o diagnóstico precoce e célere, para que esse paciente chegue em condições de ter qualidade de vida e não sobrevida. Esta palavra não serve para nós, de esclerose lateral amiotrófica. O que as associações aqui presentes apresentaram como políticas públicas necessárias são urgentes, já preconizadas pelo SUS. E elas têm que funcionar em sua plenitude e totalidade. Não há por que estarmos, como vemos todos os dias na associação, em um calvário incessante de judicializações, de busca de caminhos para que direitos assegurados cheguem até nós. É sofrido, é doloroso, e aí nós perdemos o tempo precioso que a vida chama. Então, quando aqui estou para defender que um ciclo desta doença pare, com diagnóstico pré-gestacional e implantacional, nós vamos fazer com que um ciclo dessa doença pare, que é a ela familiar genética. Pensem que nós vamos estar interferindo na história natural da doença, que já foi falado aqui. Home care, hospitalização, até que esse paciente só comunique quando é possível que ele tenha uma assistência de fala, né? Que ele se comunique. A mente dele está totalmente ativa. A mente dele fala por ele, mas a voz dele não sai. Quando nós falamos do diagnóstico pré-gestacional, nós estamos quebrando este ciclo cruel que se estabelece sobre a forma familiar, que é subnotificado claramente, ele está subnotificado, sabemos que é 42% a mais do que a média nacional no Brasil, isso já existe dados, está subnotificado. Não são 10% da população. Nós não somos os 10% daqueles 100%. Sabemos que somos muito mais. Somente num levantamento feito terça-feira, conhecido como ontem, 200 pacientes do nosso grupo disseram em que condição estão. Se estão em home care, se estão em home care em domicílio 100%, se estão já em cadeira de rodas e qual sua condição atual. Então, são 200 em Minas Gerais, um pequeno recorte da Federação Brasileira. Não somos 10%. Por isso, quando viemos aqui
defender o diagnóstico pré-gestacional e implantacional para quebrar o ciclo vicioso de uma doença, a pertinência já fala por si. Não precisamos discutir nenhuma outra questão. E agora eu vou ler para não me perder. O Ministério da Saúde estima que cerca de 10% dos tipos de esclerose lateral amiotrófica sejam de origem genética ou familiar. Para esses casos, a seleção embrionária pré-implantacional PGD seria uma alternativa para a erradicação, em algumas décadas, de várias doenças genéticas, incluindo a ela familiar, na medida em que os genitores transmitem a mutação para os seus descendentes e assim sucessivamente. Com a seleção pré-gestacional, embriões sem a mutação serão selecionados, resultando em criança adulto sadio. Quebramos o ciclo. Segundo o doutor Martinhago, médico geneticista, a biópsia é feita no 3º dia da fertilização in vitro, quando existem, em média, 8 células, não prejudicando o desenvolvimento do embrião. No entanto, o procedimento na rede privada possui um custo elevado em torno de R$5.000, invisibilizando a sua adoção para a maioria dos pacientes que possuem vulnerabilidade social e econômica e fazem uso da rede pública SUS. Hoje há que se levar em conta também o impacto que o custeio do tratamento paliativo da assistência à saúde, o que falamos anteriormente nas outras associações, durante a vida, estaria em média para o sistema de saúde em 7 milhões. 7 milhões. Nesse sentido, pautado nos princípios da integralidade, equidade e justiça social, preconizados como fundamentação do SUS, reivindicamos a elaboração de lei federal que estabeleça as diretrizes para a realização do PGD e que permita uma visão mais ampla das questões envolvidas no seu uso, realizada por equipe multidisciplinar, dirimindo qualquer dúvida em relação às questões éticas porventura envolvidas e após aconselhamento genético conforme regulamentos do Conselho Federal de Medicina, esta pessoa tem o direito de escolher fazer o diagnóstico pré-gestacional. Eu, Marília, tenho um filho de 7 anos. 8. Ele não tem a esclerose lateral amiotrófica. Eu fiz o diagnóstico. Meu filho está com 8 anos. A foto que fiz questão de enviar para esta casa foi com meu filho atrás de mim. Porque ele representa esta realidade que nós estamos solicitando de direito a todos que queiram fazer esse diagnóstico, entendendo que estaremos acabando com o ciclo vicioso da história natural de uma doença. É muito sério e importante que todos entendam o que estamos falando. Quando se fala em home care, eu gostaria de informar aos senhores que em Juiz de Fora, o primeiro home care pelo SUS, através do nosso departamento jurídico, a Letícia, que está aqui presente, ele chegou. Porém, o nosso amigo, o Washington, não está mais aqui entre nós. Ele faleceu a semana passada. O home care chegou tarde. Chegou muito tarde. Deveria ter chegado antes. Da mesma forma como o Trilogy chega tarde, como a máquina de assistência à tosse chega tarde, como a cadeira adaptada chega tarde. Para nós é a urgência da vida, não é a urgência da vaidade. Falamos da vida e de suas necessidades preeminentes e prioritárias. Falar, respirar, alimentar-se, andar. Falamos sobre isso aqui neste momento, nesta casa, neste Senado. É disto que estamos falando. Por isso, todas as reivindicações aqui colocadas e que vão ser entregues a esta casa devem ser vistas como prioridade absoluta e encaminhadas com o devido respeito e responsabilidade por todos aqueles que trabalham com políticas públicas.
E neste momento, eu gostaria de finalizar a minha fala, não com a minha pertinência, porque eu já falei, mas com a pertinência de um paciente muito querido nosso, que convive há 22 anos com a esclerose lateral amiotrófica, forma familiar. Por favor, poderia passar o áudio? Num país gigante como o nosso Brasil, quando nós falamos em percentual, todo número parece pequeno. Mas se considerarmos que só aqui no estado de Minas, hoje, nós temos 200 casos de ELA familiar, de pacientes vivos, hoje, nós temos 200 casos, então imagine, 200, mas a realidade é muito maior do que isso. Que eu, por exemplo, sou um caso, mas eu tenho 3 filhos e 2 netos que também têm a possibilidade de ter a doença. Então, na verdade, é um universo muito maior, um número muito maior do que isso. Porque no meu caso, seriam 6 possibilidades da doença. Então, a ELA familiar, ela é considerada 10% de todo o que já se sabe da esclerose lateral amiotrófica. Então imagina, se a ELA familiar, aqui em Minas, tem 200 pacientes, isso que nós conseguimos catalogar, considerando ainda que cada um desses pacientes poderia se tornar 5, 4, ou 6, igual ao meu caso. Então imaginem, no Brasil, a quantidade de pacientes que existe, não é? Então isso tem que ser visto com muita responsabilidade, com muito carinho, porque existe uma forma de extinguir essa doença, que é a seleção embrionária. Então vai muito além de uma simples campanha ou desejo de pacientes, porque nós temos também um custo altíssimo para cada paciente, que pode viver aí, ter uma expectativa de vida de 3 anos, alguns de 20, como eu, que tenho 21 anos, da caminhada com essa doença. E é uma doença que interfere na rotina. Em 2019, no Congresso Nacional, em uma audiência pública, um deputado federal, Luiz Ovando, ele disse que a ELA já tem cura. Pois bem, esperamos a cura. Alguma associação já encontrou essa cura? Algum médico já encontrou essa cura? A ELA não tem cura. Diferente do que o deputado havia dito em 2019, em uma audiência pública, quando nós reivindicávamos exatamente essa pauta do diagnóstico pré-gestacional, a justificativa dele é que não seria possível porque a ELA tem cura. Por favor, estamos aguardando a cura da ELA até hoje. No dia 21 de junho de 2023, não temos cura ainda. Obrigada a todos presentes e obrigada à mesa e ao senador Romário.